Sim. Agora, o senhor acha que seria melhor uma ação individual, autônoma, reivindicatória, ou dentro do próprio inventário fazer isso, esse pedido? Ah, certamente seria melhor fazer, doutor Genilson, seria melhor fazer essa ação por fora, uma ação autônoma. E por que eu falo isso? Porque o juiz do inventário, ele vai se esquivar. A hora que o doutor peticionar nesse sentido, para a desocupação do imóvel, ele vai falar, ou ele vai ser honesto no sentido de, pelo menos, responder e falar que não é o meio adequado, ou ele vai fingir demência, igual muitos fazem, né? Então, tem que ser uma reivindicatória mesmo, autônoma, né? Certo. E nesse caso, quando a gente percebe, além dessa reivindicatória, que existe grilagem em outros aspectos, em cada situação dessa pedir essa reivindicatória, dentro da reivindicatória pedir como se fosse a nulidade desses títulos. A nulidade... Seria uma ação de nulidade. Quando nós falamos de nulidade, é claro que a lei brasileira, né, o processo civil, permite a gente fazer isso de forma incidental, dentro de qualquer peça, né? Inclusive no recurso também, no recurso de apelação, no recurso especial extraordinário, pedir a nulidade preliminar, mas o mais adequado e recomendado é que faça também uma ação autônoma. Por quê? Porque a ação declaratória de nulidade, ela seria o objeto exclusivo para que o juiz ou a juíza julgasse. Com isso geraria mais qualidade no julgamento, entendeu? É claro, tudo depende da situação. Às vezes o cliente, né, ele não quer arcar com 2, 3 ações autônomas, mas tem que deixar claro na mesa isso, porque depois o doutor faz a ação com muito carinho, que eu sei que o doutor é um baita profissional, muito competente, mas aí dá errado. E aí o cliente fala, poxa, não deu certo. Não deu certo porque o pedido foi feito dentro de uma conexão incidental, e hoje em dia os juízes estão fingindo demência, né, em relação a alguns pedidos, porque eles querem julgar da forma mais fácil possível. Por isso eu oriento sempre fazer a ação reivindicatória de forma autônoma, ação de nulidade de forma autônoma. Em alguns estados no Brasil também, mais uma dica também, viu, doutor? Ação reivindicatória, nós podemos pedir na reivindicatória a tutela antecipada de arbitramento de aluguel. É uma possibilidade muito boa. Mas em alguns estados, o que os juízes têm feito? Os juízes têm negado a tutela antecipada, a liminar em arbitramento de aluguel, dizendo que precisa dar o contraditório. E olha que interessante, quando você faz uma ação autônoma de arbitramento de aluguel, totalmente autônoma, mesmo que caia com o mesmo juiz, ele vai julgar procedente essa ação, porque é uma ação de objeto só, de um objeto só, entendeu? Esse seu cliente, doutor, ele é uma pessoa, ou ele ou ela, acessível no sentido de falar, não, concordo, vamos gastar um pouquinho mais, mas vamos ter mais chance de sucesso. Ou ele é aquele cliente que quer economizar? Não, ele é um cliente pobre, meio confuso. Entendi. Como eu já lhe falei, né? Troca de advogado igual troca de camisa, bem desconfiado. Aí fica nessa situação, mas aí eu vou ter que convencer, porque são ações que valem a pena, né? O melhor é falar a respeito dessas ações autônomas. Porque já é um cliente que passou por alguns advogados, não deu certo a relação. Aí o que vai acabar acontecendo? Ele vai descontar em cima do doutor, que não tem culpa e está agindo totalmente de boa fé, entendeu? Entendi. Nesse caso, tem até uma ação que ele contratou um advogado que ele tem o título, ele tem a propriedade, mas nunca teve posse, nunca tomou posse do imóvel, que é muito grande, tá? A família pobre, agora que ele está tomando conta, tomando pé da situação, então ele não tem posse. Aí entraram com uma ação para ele de reintegração de posse ou manutenção de posse, o segundo pedido. Aí eu falei, meu Deus, é uma situação absurda, né? Porque ele não tem posse, como é que ele vai pedir a integração de posse? Não, na verdade, trabalhar com ação possessória sem ter a data do esbulho, da turbação, ou também sem ter a posse, é um risco muito grande, né? É uma ação que tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado. Quando nós temos aí a propriedade, aí o ideal é trabalhar com a petitória, né? Entre elas a ação reivindicatória. Quando a gente não tem a propriedade, o nosso cliente também não tem a posse, é uma situação muito ruim,
Porque aí nós vamos ficar em uma situação chamada limbo possessório, que eu falo até no meu livro, Direito Imobiliário de A a Z. O limbo possessório é uma situação horrível, porque é uma situação que o seu cliente, o nosso cliente, não tem a posse e nem a propriedade, entendeu? E tem que deixar claro para ele isso, porque depois ele vai achar que é culpa do doutor, né? E não é. O caso é ruim, vamos ser sinceros, o caso é ruim. O caso é um caso difícil, né? É complicado mesmo. Então, nessas primeiras declarações que eu ainda vou fazer, eu devo me concentrar só no básico mesmo, naquilo que já tem, seria como se fosse assim, o caminho mais fácil para o juiz. Seria o tradicional, né? As primeiras declarações, a nomeação do inventariante, trabalhar também falando que vai recolher o tributo no tempo hábil, ou se já fez o recolhimento, falar que já recolheu. Seria um inventário mais tranquilo. E essas questões por fora, tanto a reivindicatória, arbitramento de aluguel, como até a nulidade, né, trabalhar em ações autônomas. A nulidade, trabalhar numa ação declaratória de nulidade. O arbitramento de aluguel teria que trabalhar, mas se torna uma ação de risco, se não tem o registro, se não tem o inventário registrado. Né? Aí seria, teria que registrar o inventário, que é o formal de partilha, para poder os herdeiros virarem coproprietários. Porque a ação de arbitramento de aluguel ela exige que você seja proprietário, senão você acaba perdendo essa ação. Já na ação reivindicatória ainda tem uma discussão jurisprudencial, dá para trabalhar bem essa questão. Sim. Então, para essa ação de arbitramento de aluguel, como na qualidade de espólio, não teria condição ainda de fazer isso? Não teria, doutor. Se o doutor fizer essa ação de arbitramento de aluguel, como o cliente ainda não tem o registro, né, ele não é coproprietário ou proprietário, essa ação vai perder porque existe até algumas portarias em alguns estados, algumas normativas, que deixam claro isso. E para usar a ação de arbitramento de aluguel, um dos requisitos é que eu seja o proprietário de fato, né, provado através de matrícula ou transcrição. Nesse caso, como eu falei daquele imóvel que ele vai tirar uma porção da parte maior, seria um desmembramento no caso, né? Seria desmembramento. E esse desmembramento, ele para fechar o negócio, porque se for esperar que o juiz vai chegar ao final do processo, isso vai demorar anos e não vai concluir esse negócio. Então seria bom partir para a ideia logo de uma sessão de direitos possessórios, ou aquela outra sessão de direitos hereditários, se os cartórios fizerem por aqui, eu vou atrás. Seria melhor, né? Seria a melhor opção, por quê? Ele está tudo enroscado. O comprador vai acabar perdendo o negócio. Se o comprador entender um pouquinho de direito imobiliário, bem orientado pelo doutor, com certeza ele vai entender que a sessão de direitos possessórios é um mecanismo para poder fazer essa transação. E aí é um mecanismo que vai trazer ao comprador a possibilidade de regularizar através de reúrbio, através de uso capião, entendeu? Então há essa possibilidade aí. Eu acho que é a melhor possibilidade, né? É a melhor possibilidade que tem, né? O senhor acha que é melhor até do que a sessão de direitos hereditários? Eu acho que sim, porque você tinha me falado que uma das herdeiras, né, eu não me recordo agora, mas ela é sumida, não é? Não acha ela, não é isso? Esse é um problema. Porque fazer a sessão de direitos hereditários, sem a assinatura de todos, a anuência de todos, e também através de escritura pública, não vale nada, né? Nula, né? O artigo 108 deixa claro isso, e temos alguns artigos do Código Civil também. Então a jurisprudência é pacífica. Então, para fazer uma sessão de direitos hereditários que não vale nada, é melhor fazer a sessão de direitos possessórios, que existe uma abertura maior para você fazer através de um instrumento particular, conforme enunciado 492, né? Pronto. Agora o senhor acha que eu deveria partir logo, assim, pelas suas aulas eu aprendi que eu devo fazer um contrato preliminar, mas até para ele dar um sinal, e a gente já tem uma conversa, explicar para essa possibilidade do segundo contrato, seria interessante fazer esse contrato preliminar, né? Faz um contrato preliminar para fechar o negócio, amarrar o negócio, e faz um segundo contrato. O segundo contrato, sessão de direitos possessórios. O doutor acaba criando uma cadeia contratual